Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupem com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é os que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora são exatamente 11 horas da noite de uma sexta-feira. Eu tinha acabado de terminar de fazer meu devocional e o Espírito Santo me incomodou muito para fazer esse vídeo. Então, eu vesti um moletom aqui por cima. Não estou muito boa da voz, mas eu vou fazer esse vídeo porque se o Senhor mandou é porque talvez alguém precise ouvir, assim como eu tenho ouvido esse versículo a semana inteira. Olá, YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Julia Vitória, sou dona do @crente_foguete lá na rede vizinha. O vídeo de hoje não estava planejado, então me perdoem a iluminação, me perdoem o som, me perdoem a minha aparência, assim, tá meio desorganizada, tô na minha cama. Mas quando o Espírito Santo fala alguma coisa nos nossos corações, a gente precisa agir, né? E se eu deixasse pra amanhã, eu acabaria não gravando, então vou gravar agora, justamente. O vídeo aqui ele é mais uma espécie de devocional, basicamente eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido no meu devocional nessa última semana, que é sobre não se preocupar. Essa semana eu comecei a ler esse livro aqui. Eu li só um capítulo, mas um capítulo foi o suficiente para Deus falar comigo a semana inteira, que é O Além da Ansiedade, do Davi Lago. Bom, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas talvez você não conheça a minha história, então eu vou te contar um pouquinho dela. Que em 2018, com 14 para 15 anos, né, um pouquinho antes dos meus 15 anos, hoje em dia eu tenho 20, eu descobri que eu tinha ansiedade desde pequena e estava passando por um período de depressão entre os meus 13 até os meus 17 anos. Então, desde 2018, eu trato a ansiedade e a depressão. Eu já fui a pessoa totalmente dopada de remédios, porque tomava muito remédio. Eu chegava a tomar cerca de 8 remédios por dia, maioria tarja preta, tudo pra acalmar a minha ansiedade, porque eu tinha tanta ansiedade que só os remédios controlavam. Eu passava mal praticamente todos os dias na escola, né? E eu tinha que ir embora pra casa e tudo mais. Então eu tomava tanto remédio que eu acabava ficando sonolenta. Então praticamente a minha fase aí depressiva foi praticamente o tempo inteiro dormindo, mas não dormindo bom, assim, um sono gostoso. Foi dormindo muito mal e dormindo extremamente com pensamentos terríveis sobre a minha própria vida. Eu basicamente era a pessoa que não via sentido na minha própria vida. E de uns 2 anos pra cá isso tinha melhorado. Eu já tava há um bom tempo sem crise de ansiedade, sem crises de depressão. Quando eu falo crise de depressão é porque quem tem depressão, ela sempre vai ter. Só que existem níveis, né, de depressão e também existem fases de depressão. Então tem uma fase que você tá super no fundo do poço e tem uma fase que você tá ali, ok, estou vivendo minha vida, eu tenho depressão, mas eu estou vivendo minha vida. E eu estou nessa fase há um bom tempo. Só que ultimamente eu tenho voltado a ter crises de ansiedade, especificadamente. E aí quando eu percebi que eu realmente estava voltando a ser uma pessoa ansiosa, que tinha crise de ansiedade, que passava a maior parte do tempo se preocupando com coisas que não precisaria se preocupar, eu imediatamente comecei a orar sobre isso, fiz um jejum sobre isso que já terminou, sobre a minha mente, meu emocional, e comecei a estudar sobre a ansiedade, na questão bíblica, ansiedade e fé. E aí foi onde eu comecei a ler esse livro. Eu fiz o plano de leitura também do YouVersion. Eu vou deixar a foto aqui porque ele me ajudou muito, até recomendei ele lá no Crente Foguete, que é Paz em Meio ao Caos. E tenho procurado ler versículos
sobre isso também. Só que assim, hoje eu fui muito pega de surpresa no meu momento de devocional. Eu tava lendo e o Senhor falou exatamente comigo de uma coisa que ele já tinha falado nesse livro aqui. Só que dessa vez foi mais específico, porque eu estava procurando antes. E hoje não, hoje o Senhor veio até mim e falou essas coisas novamente. Então eu vou pegar aqui novamente a nossa base bíblica de Mateus 6. E eu quero ler por trechos, pegar os trechos desse versículo em si, que é do 25 ao 34, para compartilhar com vocês tantas coisas que o Senhor pode nos mostrar sobre a ansiedade nesse versículo aqui. O versículo 25 e 26 vão falar sobre as aves do céu, que fala assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nesse versículo, eu sinto muito um cuidado do Senhor quando eu leio esse versículo, porque ele basicamente está falando assim: cara, eu cuido até dos pássaros do céu. Eu cuido de todos os detalhes. Você acha mesmo que eu não cuidaria de você? As aves do céu, elas não semeiam e nem colhem seu alimento. Elas não têm um lugar para armazenar em seu celeiro para falar assim: ok, nós vamos estocar comida para guardar para amanhã. Não, elas não têm isso. Mas o Pai Celestial alimenta elas todos os dias. E você acha mesmo que esse Pai, que tem um cuidado extremo com as aves do céu, a sua criação, também não teria cuidado com você, que é a sua principal criação? O segundo trecho que nós vamos pegar aqui é o versículo 27, que fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente não pode mudar um minuto sequer da nossa vida. A gente tem 24 horas do dia e ponto. Eu vou ler um trecho aqui do livro que eu marquei que fala exatamente sobre isso, que é assim: quando Jesus diz quem pode acrescentar uma hora à sua própria vida, ele está sendo muito claro em dizer: quem de vocês pode acrescentar uma polegada, um palmo, um passo, um metro, um segundo, um minuto, uma hora a mais na sua vida? Ele explica de forma bastante didática que se preocupar é algo completamente inútil e insensato, porque na verdade nenhum de nós é capaz de controlar sequer uma hora da nossa própria vida. Essa parte do versículo em específico, ela tem matutado na minha cabeça a semana inteira, que é: eu realmente não posso acrescentar uma hora da minha vida. E por que eu acho que eu tenho a ilusão de que eu posso controlar algo que está fora do meu controle, mas está completamente do controle de Deus? Existem coisas na nossa vida que a gente não tem controle, que a gente não pode controlar, que a gente não pode fazer nada, absolutamente nada. Mas o controle nunca saiu da mão de Deus. Então por que a gente continua com a ilusão na nossa cabeça: eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que fazer isso? Não, você não tem, porque não tem o que fazer. Somente o Senhor tem o controle dessa situação. Então a gente tem que fazer o quê? Confiar em Deus. A sua ansiedade, a sua preocupação pode ser um sinal de que você não confia completamente em Deus. Isso é triste, mas é totalmente verdade. Porque quando a gente se preocupa tanto, quando a gente tá muito ansioso, pensando o que fazer com tal situação, a gente simplesmente quer pegar o problema das mãos de Deus e falar assim: não, Deus, deixa que eu cuido porque eu sei fazer melhor que o Senhor. Completamente insensato da nossa parte pensar que em qualquer situação da vida a gente possa fazer algo melhor do que Deus faria por nós. Ele sempre tem o melhor pra nós. Quando a gente entende isso, que Ele sempre tem o melhor pra nós, tudo na sua vida muda. Ai, esse projeto aqui não deu certo. Ok, Deus tem algo melhor pra minha vida. Ai, essa coisa aqui na minha vida que eu estava super planejando não deu certo. Ok, Deus tem algo melhor na minha vida. Minha vida mudou completamente quando eu comecei a virar essa chavinha de que realmente Ele sabe o que é melhor. É muito lindo falar: ai, Ele sabe o que é melhor pra minha vida, eu tô confiando nele. Mas será que a gente tá realmente confiando nele? Ou será que a gente tá simplesmente empurrando a vida com a barriga e falando: ah, eu tô confiando em Deus? Mas na verdade você não tá confiando em Deus, porque você internamente tá se preocupando mais do que deveria
O versículo 28 que fala assim: vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Aqui entra na mesma questão das aves, né, que ele fala que Deus vai cuidar de todas as coisas, mas tem um trechinho que a gente às vezes passa desapercebido, e que o autor desse livro aqui me fez perceber, que Jesus fala assim: vejam como crescem os lírios do campo. Nesse trecho, Jesus basicamente está falando pra gente olhar a nossa volta. Quando nós estamos em estado de ansiedade, no meio de uma crise de ansiedade ou preocupados, a gente tem muita dificuldade em olhar o que está acontecendo na nossa volta, pensar em uma solução, pensar em como fazer isso. Enfim, a gente acaba não olhando a nossa volta, a gente fica tão focado no nosso problema que a gente esquece de olhar ao nosso redor. Então ele nos convida a tirar o nosso foco da nossa preocupação, da nossa ansiedade, que tem nos causado desespero, e fixar os nossos olhos naquilo que realmente importa, naquilo que Ele criou, naquilo que Ele está cuidando, porque se Ele está cuidando até dos lírios do campo, Ele certamente está cuidando de você. E no versículo 33, ele vai falar: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. E ele finaliza lá no último versículo falando assim: pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, viva o hoje, sabe? Eu sei que é muito difícil e falar é simples. E eu estou vivendo a fase do viver o hoje. Eu estou tentando, porque quando a gente vive no passado, a gente vive frustrado. Se a gente vive no futuro, a gente vive frustrado. Então a melhor opção é viver no hoje. E eu tenho tentado fazer isso e eu te convido a fazer isso também, porque Jesus nos convida a fazer isso. Foca no hoje. Foca no hoje, porque o que é amanhã, amanhã você resolve. Amanhã tem as suas próprias preocupações. Mas foca no hoje, vê o que Deus tem pra você hoje, vê o que você pode entender, aprender com essa dificuldade que você tá passando, porque toda dificuldade Deus tem algo pra nos ensinar. Então veja o que Deus pode te ensinar com essa dificuldade que você tá passando hoje, com essa preocupação que tá tirando a sua paz, que tá te deixando ansioso, que tá te deixando em desespero. O que você pode fazer com isso? Te convido a estar lendo Mateus 6, do 25 ao 34 durante uma semana, enfim, estar sempre relembrando ele na sua vida, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar muitas coisas importantes. Enfim, crentes, é isso. Espero que o Senhor tenha falado com você durante esse vídeo, que nós possamos fixar os olhos em Jesus e não nas nossas preocupações. E vamos seguir nessa luta de todos os dias de viver o hoje e não se preocupar com coisas que nós não podemos controlar. E realmente entregar e confiar nas mãos do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós.